Olá, você é aluno, aluna, candidato, candidata. Vamos dar sequência aqui. Direção defensiva. Nessa matéria que vai vir de 5 a 10 questões na sua prova. Eu já falei, não vou cansar de repetir. Por isso essa matéria é tão importante para você no que tange a quantidade de questões. O tema é fundamental para o seu dia a dia, dirigindo, sim, conduzindo seu veículo. E na sua prova pela quantidade de questões. Então, estarem bem preparados aqui vai te ajudar pra caramba. E nessa aula, já começamos com condições adversas de tempo. Falamos na aula passada sobre condições adversas de luz. Começamos nesse tema e falamos de condição adversa de luz, onde podemos ter luz de mais e luz de menos. Luz de mais, ofuscamento. Caso, por exemplo, você esteja numa via. No sentido contrário ao seu, tem algum veículo com farol muito alto, que não deveria estar, mas está muito alto, você não deve olhar para o farol do outro veículo. O que você faz? Você desvia sua visão para a direita. Desviando a sua visão, eu estou fazendo assim para vocês entenderem que é para a direita. Mas olha para os meus olhos. Você deve movimentar os olhos para a direita. Os olhos para a direita. Só isso. Por quê? Porque assim você vai estar olhando para a faixa da direita, a faixa que vai estar à sua direita, e consegue se guiar por ela. Porque se você olhar para a esquerda, você vai olhar para o farol do outro veículo, o que não deve fazer. Se você olhar para o farol do outro veículo, você vai ficar cego por alguns segundos, o que vai atrapalhar sua dirigibilidade. Então, questão de prova. Você está numa via, vem um veículo no sentido contrário ao seu usando luz alta. Qual que é a sua atitude, a atitude que você deve tomar para evitar a luz do farol do outro veículo? Você vai desviar sua visão para a direita. Só isso, não é para virar o cabeção para a direita não, tá? É só para desviar o olhar, beleza? Então, meu povo, seguindo aqui, condições adversas de tempo. E no que tange a condições adversas de tempo, pessoal, nós estamos falando aqui de situações do clima, tempo, tá? Não é tempo relógio, não. Beleza? É condição adversa de tempo no que tange clima. E nós vamos verificar uma por uma aqui. Beleza? Vamos lá então, povo. Condição adversa de tempo. Os fenômenos da natureza dificultam muito nossa visão e tornam o pavimento liso, prejudicando o correto uso do veículo. Beleza? Beleza. Na imagem que nós temos do lado, granizo. Então, já é uma coisa que pode prejudicar tanto os veículos, pode amassar a lataria e tal. Se você for motociclista, pode ferrar com seu corpo. Lógico, pode te machucar. E torna a via escorregadia. Gelo escorrega. Então tem que tomar cuidado pra caramba. A chuva, o vento, granizo, neve, neblina, frio, até mesmo calor excessivo diminui muito a nossa capacidade de conduzir o veículo. Professor, como assim o calor excessivo? Vocês já andaram em algum veículo num calor lascado, num calor violento, naquele calor que tá te deixando abafado, naquela que você fica naquela estafa e nossa, tá difícil e tal. Pra dirigir é ruim, gente. Asfalto, sobe aquele mormaço, entendeu? Então fica tudo muito ruim para conduzir. Então até o calor excessivo é ruim. Só que, lógico, chuva intensa, neblina é muito pior, né? Porque a condição de visibilidade é dificultada. Então são situações que complicam a nossa vida durante a dirigibilidade. Então, no que tange a condição adversa de tempo, deixa eu só voltar a tela aqui para mostrar para vocês. Tem que tomar cuidado, porque se começa a chover, o que o Detran costuma cobrar em prova? Essas situações que estão descritas na sua tela, o que o Detran costuma cobrar em prova? Tome muito cuidado, tá bom? Acione o limpador de para-brisa, tá bom? O limpador de para-brisa é aquele item que você clica lá na alavanca, ele vai limpar o vidro, vai limpar o para-brisa, ok? Começou a chover, você fechou os vidros? Presta atenção. Ligar o desembaçador ou abrir um pouco os vidros. Detran coloca isso. Ligar o desembaçador ou abrir um pouco os vidros. Também é uma situação defensiva para você continuar enxergando. Porque se embaçar o para-brisa, você tá ferrado para enxergar. Não vai enxergar. Então, liga o desembaçador, tá bom? Terceira coisa. Acenda os faróis. Acenda os faróis baixos. Acenda os faróis baixos. Eu vou circular isso aqui na imagem que está aqui no canto, porque eu quero frisar isso com vocês. Quando você acende os faróis, isso aqui vai ser aceso na traseira do veículo. As lanternas traseiras, professor? Exatamente. Vai ser aceso e aí você vai estar sendo
visto pelos outros condutores. Você estará vendo as luzes dos faróis, das lanternas traseiras do outro veículo, o que auxilia a evitar sinistro. Então a principal finalidade de você acender o farol no momento de chuva, de neblina, é para você ser visto, tá? Ser visto e ninguém vir a colidir com você. Então entendi, professor, não é só para acender o farol na frente e iluminar o caminho. Não, não é só. Pode auxiliar? Pode, mas a finalidade principal num momento de chuva é você ficar visível, as pessoas te enxergarem e evitar assim sinistros. Beleza? Então toma cuidado com isso. Começou a chover? Limpador de para-brisa, faróis, reduza sua velocidade. Direção defensiva? Fato. Reduza a velocidade, aumente a distância para o outro veículo. Porque com pista molhada, a parada é diferente, ela é mais lenta. Então você aumenta a distância para ter segurança para imobilizar o seu veículo em caso de necessidade. Tá bom? Condição adversa da via. Pelo amor de Deus, olha essa via. Gente do céu, olha essa via. Condição adversa da via, nós estamos vendo esse mundo de buraco aí, ó. Tá vendo? Mundo de buraco. Então, pessoal, tem que tomar cuidado. A via pode estar em más condições de conservação, como buraco, falta de sinalização, lombada, ser marginada de árvores, igual na imagem aí, cheio de árvore nos cantos. Ter curvas acentuadas, que são curvas fechadas, falta de acostamento, trechos escorregadios. Tudo isso é questão da via. Sinalização. Se não tem sinalização, a via estará prejudicada, o que prejudicará você dirigir. Então, a ausência de sinalização, falta de sinalização, sinalização tampada por árvores, tudo isso é condição adversa da via. Tá bom? Condição adversa do trânsito. Aqui vai se referir literalmente ao trânsito, pessoal. Olha que imagem bonita. Olha que imagem maravilhosa aí no canto. Uma imagem que simplesmente deixa a gente, né, até arrepiados. Não é verdade? Deixa a gente até arrepiados. Bom, refere-se à presença de outros elementos na via. E também a determinadas ocasiões, Natal, Carnaval, férias, horários de pico, que interferem no comportamento do condutor, condutora e na quantidade de veículos, pedestres e condutores de veículos não automotores em circulação na via. Então, condição adversa de trânsito é algo que atrapalha, pois nós ficamos o quê? Estressados. Nós queremos chegar ao nosso destino, todo mundo quer fazer isso, chegar ao seu destino, e o que acontece é que o trânsito está atrapalhando muito veículo na rua. Então, normalmente, cidades grandes, capitais, têm um trânsito cabuloso, não é verdade? E tem que ter uma paciência lascada. Férias aí, feriados prolongados, cidades praianas aí, então o trânsito para chegar nesses lugares é uma beleza. Então tem que ter paciência mesmo, tá bom? Condição adversa do veículo. A imagem fala por si. Condição adversa do veículo. O veículo, pessoal, pode se tornar com certeza condição adversa. Para dirigir com segurança e conforto, o condutor deve sempre observar o estado de conservação do veículo. Não se dirige com segurança se o veículo estiver defeituoso. Faça sempre uma revisão para verificar freio, pneu, parte elétrica e mecânica do seu veículo. Então, ponha seu veículo em dia. Por exemplo simples, de noite, farol está queimado. Farol do seu veículo está queimado. Só vai acender um lado. De longe você acha que é uma moto. Quem está vindo no sentido contrário a você, acha que é uma moto. Motocicleta. Não, professor, é verdade. Já passei por isso, professor. Então, é sobre isso. Se você também já passou por isso, você sabe que é sobre isso. O cuidado com o veículo é essencial. Está chovendo, seu limpador de para-brisa não está funcionando. Como é que você vai limpar o para-brisa? Não vai. Então precisa do limpador em dia. Os faróis tem que estar funcionando, porque se você está num carro de noite, vai no sentido contrário de outro veículo, fica parecendo que é uma moto. Então tem que estar funcionando, tá bom? Dentro da característica das condições adversas, pessoal, muitas pessoas colocam os passageiros dentro de condição adversa do veículo, porque o passageiro está dentro do veículo.
Na sua prova pode cobrar sim ou somente passageiros, tá bom? Não tem problema. Condição adversa de passageiros. O que é isso? Em algumas situações, o comportamento dos passageiros pode comprometer e afetar a segurança. Então, o que os passageiros podem fazer para comprometer a segurança? Barulho, desordem, briga entre os ocupantes. Passageiro com estado psicológico alterado, irritado, alcoolizado, bebeu e dirigiu. Pensa numa treta complicada. Ah não, professor, mas eu tô aqui onde os passageiros beberam e estão fazendo bagunça. Então, condição adversa de passageiro. Você beber e dirigir é condição adversa do condutor. Mas se o passageiro enche a cara e fica lá fazendo bagunça, desordem, condição adversa de passageiro. Tá bom? Então, pessoal, toma cuidado com os passageiros aí que estão avacalhando o trânsito. Condição adversa de carga. A carga não está no veículo, então o Detran pode cobrar assim também. Mas pode ser cobrado somente a condição adversa de carga, tá bom? A carga é a condição adversa. E a carga transportada poderá transformar-se em uma condição adversa, comprometendo a segurança. Os motivos mais comuns no que tange a condição adversa de carga é carga mal distribuída, mal embalada ou mal acondicionada, carga muito volumosa ou muito pesada para a moto. Olha a imagem ao lado. Então, aí vocês percebem toda a situação que pode gerar o risco para o trânsito. E por fim, condição adversa de condutor, do condutor, condutora. A pessoa que está conduzindo o veículo pode estar em situações ruins para conduzir. Muito sono, alcoolizado, dor. Então são várias as condições que podem gerar adversidades. Trata-se do estado em que o condutor se encontra fisicamente e mentalmente no momento em que irá fazer uso do veículo. Cabe ao condutor, condutora, avaliar suas reais condições ao propor-se a conduzir no veículo e ter o bom senso para evitar envolver-se em situação de risco. Beleza? Voltando aqui, pessoal, eu quero só deixar uma coisa muito clara para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês vão ver isso aí nos slides, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês antes, que é para fazer vocês raciocinarem em cima disso. Tem uma coisa que pega muitas pessoas. O medo. A pergunta que eu sempre faço em aula. Medo é bom? Pode pensar aí. O medo é bom? Fala para mim. Professor, medo é bom. Algumas pessoas falam, não, medo não é bom. E algumas falam, depende. Na minha concepção, realmente, depende. Se você pega o medo em excesso trava as pessoas, paralisa as pessoas. Muitas pessoas, dentre vocês aqui agora que estão me assistindo, muitas pessoas nem vão fazer a prova teórica pelo medo da reprovação. Olha o medo em excesso. Esse medo é ruim. O medo que te paralisa, esse medo é ruim. Você tem que vencer o medo. Mas o medo é bom. O medo faz com que você se previna. Concorda comigo que se eu tenho medo da reprovação, eu vou fazer o quê? Estudar. Então o medo de ser reprovado me leva a estudar, o que é positivo. Então o medo é bom, dosado. O medo faz com que você tome precaução perante de situações. Quantas pessoas dirigem e mexem no celular? O que se chama isso? Ausência de medo. O único medo dele é de tomar uma multa. Então, a pessoa... vou correr o risco, não tem policial nenhum aqui, não tem câmera nenhuma aqui, então eu vou usar o celular aqui enquanto eu dirijo. Mas não tem medo de perder a atenção e colidir. Quantos sinistros filmados por causa de pessoas que foram mexer no celular e perderam a atenção. A ausência de medo gera isso. Então, o equilíbrio é fundamental. E o medo está em quem? Na gente, nas pessoas. Então, ter medo é bom, dosado. Beleza? Então, põe isso na sua cabeça, porque a sua insegurança, e a grande maioria de vocês, estarão inseguros quando pegarem a habilitação de vocês, a provisória. Você pegou sua provisória, agora é com você. Então você vai ter medo, o que é bom. Sinal que você vai prevenir-se na sua condução, até você ganhando experiência e ter segurança. Mas, por favor, fica um pedido do professor Cristiano. Nunca perca o medo.
perder o medo é ruim. Você ter segurança no que você faz é muito bom. Pô, professor Cristiano é habilitado há bastante tempo, mais de década. Então eu ganhei experiência, então eu não tenho medo de dirigir. O que eu não posso perder é o medo de sinistros. O que eu não posso perder é o medo de colisões, porque nessa colisão eu posso me machucar fisicamente. Então, isso pode me atrapalhar demais. Então eu tenho que ter medo do trânsito, daquilo que pode acontecer se eu agir sem medo. Então, eu conheço meu veículo, eu dirijo super bem, tenho experiência, por isso é que eu dirijo super bem, mas eu não posso perder o medo. Se eu perco o medo, eu cometo atitudes que podem me prejudicar. Isto cai em prova. Então você tem que saber como fazer. A ausência do medo é ruim. Afirmo para vocês. E medo demais te paralisa. Também é ruim. Use o medo a seu favor. Beleza? Use o medo a seu favor. Seguindo, meu povo. Condições adversas do condutor. Ele pode se sentir indisposto, cansado, com dores. Dirigir com dor não dá certo não, pessoal. Procure o auxílio médico e evite dirigir. Se você estiver com dores, presta atenção. Se você estiver sentindo dor, procure auxílio médico e evite dirigir, pessoal. Lógico. Eu tô muito cansado com sono. Não dirija. Não dirija, por favor. Se a perturbação for emocional, morte na família, notícia ruim, problema, mas te pegou com força, aquela pessoa que você ama faleceu. Você não vai estar em condições de dirigir. Não dirija. É sério, não dirija. Consiga alguém para dirigir no seu lugar. Beleza? Então, pessoal, condições adversas do condutor, tudo isso aí interfere. Beleza? No que tange a medicamentos, álcool ou drogas, dirigir alcoolizado você já sabe. Pronto, infração gravíssima, multa vezes 10. Não faça isso. Não faça isso. Tá bom? Só que tem alguns medicamentos que tá na sua tela. Existem alguns medicamentos, mesmo que por recomendação médica, pode alterar o estado do condutor, prejudicando seu desempenho. Não deve fazer uso de medicamentos que espantam o sono. Por quê? Porque você vai simplesmente ficar em uma condição prejudicada. Os chamados REBITs, que reduzem o estado de sonolência por algumas horas, porém, quando o efeito acaba, pensa. Você vai dormir mais rápido. Você vai capotar. É o que a gente chama de capotar. Encostou, dormiu. E você no volante fazendo isso, meu irmão? Dirigindo, você vai dormir. E isso vai gerar colisão. Isso vai gerar colisão. Bom, então, nesse caso, não use esse tipo de medicamento e dirija. Se usou o medicamento, não dirija. Tá bom? Toma cuidado. Bom, drogas psicoativas são substâncias que alteram o funcionamento do sistema nervoso. Ok? E você fica temporariamente em condições desfavoráveis para dirigir. Tá? Bom, essas drogas alteram o padrão de percepção e consciência da realidade, e até mesmo de si mesmo, podendo produzir alterações no funcionamento cerebral. Pode reduzir mesmo. Então, pessoal, beber ou usar drogas, mesmo que sejam remédios, pode te prejudicar. Tá bom? Bom. Situação de risco. Saímos das condições adversas. Falamos de todas. Na última aula eu falei da de luz. Nesta aula nós falamos das demais. Condutor, tempo, via, veículo. Então falamos de todas aí. Agora nós vamos entrar nas situações de risco. E quando o Detran cobra em prova situações de risco, qual o tema que ele trabalha?
chuva. Esse é o tema abordado pelo Detran. Então preste atenção. Se você estiver cochilando, acorda, tá bom? Acorde. Pois, se você cochilar aqui, você vai dançar. Tem detalhes importantíssimos para você aqui. Já vimos aqui algumas coisas, já falei com vocês algumas coisas sobre a condição adversa de tempo. Vamos repetir e frisar algumas outras. No que tange a chuva, além da dificuldade de ver e ser visto, o mau tempo torna as vias escorregadias, podendo causar derrapagem. Beleza? Beleza. Liga o esguicho e o limpador de para-brisa. Esguicho é aquela água que sai aqui no veículo, ó. É aquela água que você aperta o botãozinho, ela sai aqui assim, vai no para-brisa. E aí você liga automaticamente o limpador. Isso é para limpar o vidro, tá, pessoal? Diminua a velocidade, já falei isso com vocês. Começou a chover, reduz a velocidade. Aumente a distância de segmento para não ser preciso frear bruscamente, evitando derrapagem. Então, aumentar a distância de segmento é o quê? Afastar mais ainda do veículo da frente. Aumentar a distância para o veículo da frente. É sobre isso. Só que eu quero falar uma coisa com vocês que Detran costuma cobrar. Uma frase. Vou colocar uma palavra aqui e vocês vão memorizar o resto. Uma palavra, deixa eu ver se eu escrevo tudo. Aqui em cima com vocês, ó. O início da chuva. O início da chuva é o período mais perigoso. Início da chuva é o período mais, vou colocar aqui embaixo, ó, mais perigoso. Professor, e por que disso? Pode raciocinar. Quando vem a água, lá no início, cai na via, na pista, acontece de na pista ter óleo, combustíveis que pingam dos veículos. Não é comum não, mas acontece, tá, pessoal? Óleo diesel, de veículos movidos a óleo diesel. Então, são coisas que caem na pista que quando vem a água e óleo se mistura? Não. Então aí acontece de vazar aquela camada deslizante. E é por isso que o início da chuva é o período mais perigoso. Esta frase pode vir na sua prova. Ter o conhecimento que o início da chuva é o período mais perigoso. O que tem de motociclista que cai porque é pego desprevenido? O que tem de motociclista que cai por causa disso? Por quê? Pneu, meu irmão. Óleo na pista, escorrega. Entendeu? Então, começou a chover, slide anterior, reduz a velocidade. Reduza, que se você precisar frear, você vai frear de maneira tranquila, devagar. Então vai ser menor o perigo, tá bom? Seguindo aqui nesse slide, começou a chover, você fechou os vidros. Evite o embaçamento abrindo um pouco os vidros ou ligando o desembaçador. Acenda os faróis. Pergunto para todos vocês. Pergunta que eu faço em aula. Faróis altos ou baixos? Você acendeu o farol. Farol alto ou farol baixo? Professor, o senhor já falou no slides para trás, aí, na condição adversa de tempo, que tem que acender o farol para essas lanternas traseiras se acenderem, correto? Correto. Verdade. É verdade. E lá na frente, é o farol alto ou farol baixo? Pergunta de prova. Código de Trânsito Brasileiro. Alguns de vocês responderam farol alto. Foi ou não foi? Foi, eu sei que foi. Alguns responderam farol baixo. Ok, é normal acontecer. Friso para vocês. Se vocês estiverem com material da AutoClick, pode ir na página 80 do seu material. Na página 80, mostra a questão das luzes. Aí, na página 80, se não me falha a memória, a letra D de dado. Fala sobre chuva, neblina e cerração. Cerração é um tipo de neblina. Você vai usar o quê? Faróis baixos. Tá bom? Faróis baixos. Então, começou a chover, faróis baixos. Tá bom? Pois, com os faróis acesos, ó, seguindo aqui, seu veículo pode ser visto rapidamente.
Beleza? Beleza. E aqui, mais um detalhe para vocês. Já quero matar esse ponto. Na mesma página 80 do seu material, no uso das luzes, na letra B de bola. Ah, professor, acabei de ler a frase aqui, tá falando de farol alto. Exatamente. Quando nós podemos utilizar o farol alto? Tá escrito aí. Nas vias não iluminadas. Não tem o poste de luz, ou tem poste e não tem a lâmpada lá. Não vai ter a iluminação pública. Ponto. Não tem iluminação pública, sapeca o farol alto. É regra, tá escrito aí, deve usar farol alto. Por quê? Porque vai facilitar a visualização. Então é para segurança. Nas vias não iluminadas, mete o farol alto. Salvo, aí tem as exceções. Salvo ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Professor, o que significa seguir o veículo? Tá vendo esse veículo que tá aqui na frente, na imagem? Esse veículo aqui, ó, que tá na imagem? Ah, sim, professor, estou vendo. Pois é, se você tá com o farol alto e tem um veículo na sua frente, o seu farol vai pegar lá no retrovisor do veículo da frente e vai no olho da pessoa. E vai ir no olho da pessoa. Por isso você não deve usar farol alto se tiver alguém na sua frente. E se você cruzar com outro veículo. Ou seja, você está indo aqui para lá, imagina que não tem ninguém na sua frente. Taca farol alto. Ou seja, via não iluminada. Tacou farol alto. Só que você vai cruzar com outro veículo, baixa o seu farol. Porque senão o seu farol alto vai lá no olho da pessoa. Tá bom? Professor, tem uns carros top aí hoje em dia. Top mesmo, professor. Que tem uma tecnologia que o carro consegue ver, né? O seu carro consegue ver que tá vindo outro veículo no sentido contrário e o seu próprio carro fecha o farol do olho do outro. Você já viu isso? Já vi. Difícil é ter a pessoa que tem um carro desse. Eu já vi na internet, meu irmão. Pessoalmente, eu nunca vi não. Tá? Pessoalmente, cara, vi não. Entendeu? Ou seja, esse deve ser um... você entendeu o recado. Tem algumas pessoas específicas que vão poder ter um carro assim, tá? Até chegar a nossa vez? É mais ou menos isso. Para nós, meros mortais, baixe o farol do seu veículo quando for cruzar com outro veículo ou se estiver seguindo alguém. Beleza? Fora isso, farol baixo. Tá bom, pessoal? Farol baixo. Beleza? É a situação da vida, pessoal. Durante a noite, presta atenção que frase cai em prova. Esta frase cai em prova e não é pouco. Não é pouco. Eu vou até marcar isso aqui, porque é uma das coisas que mais cai em prova. Vou marcar de marca-texto mesmo. Durante a noite, evite o ofuscamento. Professor, mas o que é ofuscamento? É luz demais. Luz demais vai gerar o ofuscamento. Luz demais nos seus olhos, você fica segundos sem conseguir enxergar. Então, durante a noite, o veículo que está vindo em sentido contrário ao seu, aqui ó, o veículo que está vindo em sentido contrário ao seu, está com farol alto. E não baixou o farol. É a lerdeza da pessoa que não baixou o farol. Então a pessoa não baixa o farol, o que é que você deve fazer? Falei lá atrás na condição adversa de tempo. O que você deve fazer. Professor, neste caso, vou marcar de vermelho para vocês aqui, ó. Desvie sua visão central para o acostamento à direita. Para o acostamento à direita. Você vai desviar sua visão para a direita, para o acostamento ou para a faixa da direita. Porque assim, reparou, se você estiver seguindo a luz aqui do meu mouse aqui, ó, você não está olhando para o farol do veículo contrário. Por isso que você tem que desviar sua visão para a direita, não é para virar o cabeção para a direita, não. É só para desviar os olhos, o olhar para a direita. Tá bom? Detran pode colocar na sua prova tanto acostamento quanto faixa da direita. Tanto faz, sem problema. Beleza? Professor, eu poderia olhar para a faixa divisória da pista? Eu poderia olhar para a faixa divisória da pista? Pode, mas como você é mais fraco que um mosquito, não é aconselhável. Que é isso, pessoal? Tá me ofendendo, hein? Tô só falando a realidade. Como você é mais fraco que um mosquito, né? É verdade. Já repararam que mosquito não resiste a uma luz? Luz acesa, mosquito vai para lá. Fato, tá? Muitos de vocês já passaram pela experiência que eu já passei. Eu estou de noite em casa com meu celular. De noite, tô aqui mexendo no celular de noitão, tal. Ele tá apagado, tá? Preocupa não. De noite, tô mexendo no meu celular e tal. Apaguei tudo, só tô com ele aceso.
Passa mosquito na minha frente, assim, ó, na frente do celular. Passa mosquito na frente do celular, assim. Passa. Por quê? Porque é o único lugar que tá com a luz. É o único lugar que está com a luz. Então o mosquito não resiste a uma luz. É mais forte que ele, ponto. E o seu problema é o quê? Você está na via e aí você está vendo o farol do veículo contrário alto. Você viu de longe que ele está alto. Você resolve desviar sua visão para a linha divisória central. Como você é mais fraco que o mosquito, o que você vai fazer? Olhar para a luz. Professor, eu nunca mais vou esquecer isso. A ideia é essa. Você nunca mais esqueça. Não se sinta ofendido. É uma questão de natureza. Nós queremos olhar para a luz. Então, questão de prova. O veículo vem em sentido contrário, com farol alto, você vai desviar o seu olhar para a direita. Eu vou fazer o que você tem que fazer. Você deve desviar o olhar para a direita. Para a direita. Não é para virar o cabeção para a direita, não. É só olhar, tá bom? É só olhar. Beleza? Tranquilos? Espero que tenha ficado claro para vocês. Povo, evite ultrapassagem. Sim, evite a manobra de ultrapassagem. Deixa eu mostrar para vocês a frase aí, ó. Evite a manobra de ultrapassagem. Lógico, tá chovendo, evite ultrapassar, né, pessoal? O risco de perder a aderência e derrapar é muito grande. Lógico, você tem que acelerar para ultrapassar. Então não faça isso. Beleza? No que tange a granizo, pessoal, no que tange a granizo, já falei com vocês, pedra de gelo. Pedra de gelo na pista vai ficar mais escorregadio. É a chuva acompanhada de pequenas pedras de gelo. Além dos inconvenientes causados pela chuva, apresenta riscos adicionais. Fique atento, pois durante a sua ocorrência, a visibilidade é ainda menor, além de poder causar danos aos veículos. Não se esqueça dos motociclistas que podem se ferrar fisicamente. Tá bom? Então, pessoal, começou a cair granizo, meu irmão, dá um jeito de se esconder. Dá um jeito de esconder. Tá bom? Simples assim. Neblina, nevoeiro e cerração. Neblina, nevoeiro e cerração, cena para a próxima aula, porque aqui tem detalhes que eu quero falar com vocês e não vou falar de maneira corrida, vou falar com calma. Então, até a próxima aula para vocês, professor Cristiano aqui, tamo junto, autoclique, sempre junto com vocês. Valeu, tamo junto, fui, até a próxima!